Olá, signo de Câncer, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Tuane, esse é meu canal Reencontre Sua Luz e eu espero que vocês estejam bem. Espero que a gente tenha um ótimo mês, porque eu também sou canceriana e eu acabei de fechar o jogo e abrir de novo porque veio a energia de uma pessoa na mesa. Eu falei, ops, dá licença que eu quero trabalhar. Enfim, eu quero que vocês tenham um ótimo mês, que se vier a mesma energia de novo, que é a energia de uma pessoa que tem um signo de Câncer, mas eu entendi que a mensagem era para ela, eu vou fechar o jogo e começar de novo, porque ninguém merece, tá? Desejo um ótimo mês para mim, para você. Eu sou canceriana. Desejo que seja um mês proveitoso. Desejo que seja um mês bom, gente. Vamos lá. Espiritualidade, por favor. Qual é a mensagem para o signo de Câncer para o mês de março de 2026? Qual é a mensagem? A roda da fortuna. Agora sim, estamos falando dos cancerianos. Momento de mudança, transição, êxito, tá? De sucesso, de conquistas, de uma alavancada, de mudanças aí chegando, tá? Que mais espiritualidade? Um mês de muito movimento. Vou botar de volta, mas a gente tem o Cavaleiro de Copas e o Ás de Copas. Tem uma oportunidade romântica aparecendo aí, mas vieram duas, eu quero uma de cada vez, por favor. Vieram duas de novo, meu Deus, tudo bem. A gente tem a carta da morte, então de fato a gente tá falando de transição, de mudança, tá? De você se alinhando com a sua jornada aqui. E a gente tem um mago, então é o momento de manifestar o que você deseja na sua realidade. Peraí. Enfim, gente, eu voltei que eu me despedir. A minha prima que estava aqui. Enfim, a gente tem a roda da fortuna que vai falar de vocês passando por mudanças, transição, né? É um momento de deixar uma fase ruim, complicada e de encontrar êxito, sabe? Em algum aspecto da sua vida. Com a carta da morte, de fato, fala de você passar por uma mudança, entrar numa nova fase, que não foi fácil. Temos também a carta do mago, que vai falar de manifestar, de ter as ferramentas necessárias e fundamentais para colocar qualquer coisa em prática. Um projeto, uma pesquisa, um trabalho. Você tem as ferramentas fundamentais para desenvolver qualquer coisa na sua realidade. Existe energia de equilíbrio e de manifestação. É hora de colocar coisas em prática. É hora de começar. É hora de fazer um movimento aqui para realizar alguma coisa, ok? Que mais espiritualidade, por favor? O julgamento. Então, temos a energia de libertação, de autoconhecimento, de conseguir discernir agora as coisas e tomar um rumo, de tomar decisões. Eu vejo vocês descobrindo certas coisas e, ao mesmo tempo, passando por uma transição que é importante, né? Existe uma conversa com a espiritualidade que te esclarece muitas coisas, mas eu sinto que existe muita consciência da sua parte, tá? Eu sinto que é um momento de despertar de consciência, de fazer julgamentos, de tomar decisões e seguir adiante, né? Agora você consegue discernir. Então, é um momento de recomeçar, é uma nova fase. Que mais espiritualidade, por favor? Eu sinto que vocês estão bem decididos aqui, não existe tanta confusão, problema interno. Que mais espiritualidade para os cancerianos? É um mês de muita produtividade, sabe? De reflexão, mas de produtividade, de mudança, de fazer a vida acontecer. Caíram duas aqui, eu vou colocar de volta, mas a gente tem a energia do 2 de paus e do 5 de paus. Então a gente tem uma certa estagnação, a gente poderia estar falando sobre isso, de tomar decisões aqui, fazer o planejamento, seguir. E a gente tem um 5 de paus que vai falar de certos conflitos, problemas no trabalho, discussões, disputa por ego, mas aqui essa carta pede sua resiliência, tá? Para que você continue um caminho. Então, por um aspecto, você está um pouco paralisado, pensativo, tendo que tomar decisões, seguir um rumo aqui de forma calculada, né? Fazer um planejamento. E a gente tem aqui disputa, conflito, e a gente pode estar falando de conflito interno, de estresse,
Mas aqui fala muito mais da sua resiliência, de você buscar prosseguir, independente dos conflitos. Uma de cada vez, por favor, espiritualidade. Difícil agora tá saindo nada. A gente, eu tava pensando aqui, quando eu comecei a leitura de vocês, veio a energia de uma pessoa. E veio exatamente as mesmas cartas que a pessoa tinha tirado. Pra si, né? E veio conversar comigo. E o que acontece? Eu sinto que a pessoa quer escutar alguma coisa de mim, e a energia veio pra minha mesa. Não é possível. E eu tô batendo cabeça com isso agora. Mas enfim. Cara, eu sinto que o canceriano esse mês ele não vai querer perder tempo. Tá? Que mais espiritualidade? Sabe? Vocês estão num momento de mudança, de buscar estabilidade, de colocar coisas em prática, sabe? Tem muito realmente uma energia de transição. Estarem um pouco desligados também de certas coisas. O que mais para os cancerianos? Rei de espadas. Exatamente, vocês estão muito racionais. Pode ser que vocês lidem com uma pessoa do signo de Gêmeos, Libra e Aquário, eu ia falar Sagitário também. Então eu sinto que alguns estão deixando uma pessoa em específico, né? Vocês estão limpando essa energia da vida de vocês, cortando uma pessoa, sendo extremamente racionais, analíticos, estratégicos, tá? Sensatos, conscientes. Então tem muito uma energia de racionalidade, de você discernindo o que é melhor para você. Pode ser que você tenha lidado com essa energia, né, com uma pessoa que você precisa deixar, ou a gente pode estar falando do seu comportamento também. Ou pode ser que você lide com uma pessoa assim. Um rei de espadas. Gêmeos, Libra e Aquário e também Sagitário. Me veio essa energia na mesa. Na cabeça, na verdade. A gente tem a energia de Aquário, Escorpião. Não lembro de todos os signos, gente, perdão. 8 de copas. A gente tem energia de fato de deixar uma situação de forma dolorosa aqui. Cara, mas eu não sinto vocês sofrendo. Eu sinto que vocês têm consciência das coisas e que vocês vão seguir. É isso. Sabe? Existe uma pessoa centrada, consciente, racional, confiante, compreendendo quais são os melhores passos aqui. E pode até doer deixar certas coisas, mas você entende que isso é o melhor. Não vejo canceriano chorando. Eu vejo vocês numa fase de produtividade, com o mago aqui. De colocar as coisas em prática, de fazer a roda girar. O louco. Estamos, de fato, vocês se introduzindo numa nova fase. Se aventurando, se arriscando, buscando se comunicar. Tem uma energia de comunicação, de conhecer novas pessoas, viagens. Mas eu vejo vocês entrando de cabeça dentro de uma nova fase, sabe? De forma otimista, corajosa, livre, solta. 7 de espadas. Cuidado. Eu ia falar cuidado e veio o 7 de espadas. Cuidado. Porque assim, eu sinto que vocês podem estar se libertando de uma energia que é traiçoeira, falsa, enganosa, né? Porque o 7 de espadas vai falar de golpe, de mentira, de intriga, de pessoas trambiqueiras. Mas eu sinto que vocês têm que tomar esse cuidado. Porque vamos lá. Ó, o enforcado.
Exatamente, vocês estão numa energia. Deixa eu ver quem tá aqui embaixo. Ó, o 3 de ouros, exato. Vamos lá. 3 de espadas. 3 de espadas aqui e 10 de copas e a imperatriz. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu sinto que vocês estão numa energia realmente de mudança, de transição, de deixar, né, uma fase. Então, a gente tem a roda da fortuna, a gente tem a carta da morte, a gente tem o julgamento e a gente tem o 8 de copas. Então, a gente está falando da vida te direcionando, da espiritualidade te mostrando o caminho a seguir, né? Mostrando que é hora de mudar a sua realidade. E de fato, você faz esse movimento de deixar alguma coisa aqui, de forma consciente, ou seja, tem um despertar de consciência, tem um averiguar da situação, ou seja, você vai estar muito racional e analisando as situações aqui, né? Então eu vejo você deixando alguma coisa de forma consciente, sabe? Sem lágrimas, drama. Não tô dizendo que o canceriano seja assim, gente. Eu sou canceriano e não sou assim. Justamente porque eu tenho muita influência de gêmeos, Sagitário e Aquário no meu mapa. E além do meu ascendente ser Capricórnio. Então, assim, não tem muitas lágrimas aqui. Mas eu vejo vocês deixando uma situação de forma consciente, de forma sensata, racional, entendendo o que é o melhor. E às vezes é muito uma mudança de realidade também, de eu quero mudar minha realidade. Então, existem coisas que você está deixando, de fato. E a gente tem o Rei de Espadas. A gente tem o Rei de Espadas, a gente tem o Mago, a gente tem o Louco. Então, existe um planejamento, existe alguém centrado, existe alguém racional, existe alguém disposto a começar uma nova jornada aqui, né? Por mais que algumas coisas que você precisa deixar sejam dolorosas, eu sinto que você tem plena e total consciência de que é a melhor coisa que você pode fazer por você. E aí, o que a gente tem? A gente tem o 7 de espadas. E por que o 7 de espadas eu acho que ele apareceu aqui? Porque você tem que ter cuidado. Porque é como se você fosse embarcar numa nova jornada e precisasse tomar cuidado com as pessoas que te aparecem. Porque é isso, de você se arriscar e se jogar de cabeça, podem aparecer pessoas que não são confiáveis. Pessoas falsas, ardilosas, mentirosas. É um parceiro romântico que tenta te iludir, te ludibriar, te envolver. Então, assim, cuidado, porque eu sinto que você vai estar muito disposto a começar uma nova jornada e pode não se dar conta das pessoas que te cercam, que aparecem. Então, é muito necessário que você seja consciente, que você tenha total liberdade para seguir, mas que seja de forma atenta, tá bom? Cuidado. E a gente tem aqui o 3 de ouros. E eu sinto que realmente, gente, com o mago e com o louco e com o rei de espadas, eu sinto que você vai seguir um novo caminho de forma planejada e articulada e estratégica. E é muito importante que você coloque coisas em práticas, é muito importante que você seja produtiva e desenvolva alguma coisa aqui que a espiritualidade está te convidando, né? De forma otimista, corajosa, disposta. E realmente tem uma coisa que você pode fazer em grupo, ou seja, tem um trabalho que você pode desenvolver e isso vai exigir estratégia, planejamento, a sua produtividade, a coletividade, alguma coisa que você tem que colocar em prática que seja uma habilidade sua. Então eu vejo você trabalhando em grupo e tendo resultados aqui. Vocês conseguem entender isso? Tá? Eu vejo êxito nesse sentido, de você estar centrado, sendo autêntico, confiante, otimista, mas também muito disposto a fazer as coisas darem certo. Isso vai dar certo porque você está trabalhando com um coletivo. Ou pode ser que você não necessariamente trabalhe totalmente com um coletivo, mas você vai trabalhar com muitas pessoas. Mas é quem indica que você vai trabalhar com um coletivo. Então, enfim, eu vejo sucesso aqui para vocês no campo do trabalho, porque tem muita produtividade, tem coisas que você vai colocar em prática, tem um planejamento, você está totalmente centrado e organizado aqui, e ao mesmo tempo está otimista, sendo autêntico e verdadeiro e sensato, mas também solto e brincalhão, isso é muito importante. E aí o enforcado, gente, ele vem dizer, a gente tem o 3 de espadas embaixo e a sacerdotisa e a imperatriz também, eu falar de você sendo um companheiro, né, tipo, de trabalho amigável, prazeroso aqui com a sacerdotisa, com a imperatriz, você vai estar encantador, você vai estar charmoso,
sabe? As pessoas vão gostar, você vai ter uma presença, uma energia magnética. Isso é bem interessante. Existe um magnetismo e a forma como você consegue captar as pessoas com o seu jeito, com o seu alto astral, com a sua beleza, mas com o seu carisma. E o Três de Espadas, eu justamente acredito que esteja falando dessa energia com outras pessoas. Então, assim, cuidado para você não se decepcionar, justamente porque a gente tem um Sete de Espadas na mesa. Então, cuidado para você não quebrar a cara confiando demais nas pessoas, tá? Mas assim, eu sinto que é uma coisa meio cega, de você não perceber que a pessoa tá ali jogando com você. Então, cuidado para você não se colocar de cabeça em situações e quebrar a cara, tá? Tá tudo bem você ser otimista, se jogar, mas tenha consciência. E aí eu sinto que o enforcado, gente, ele vai falar de você tendo uma perspectiva, né? Precisando ter uma perspectiva ampliada da situação, mas também eu sinto que você vai estar refletindo sobre a vida, sabe? É como se você estivesse disposto a conquistar, sendo produtivo e centrado. E aí é como se, ao mesmo tempo, você estivesse lidando com o seu lado interior. Então, por um lado, eu vejo você sendo produtivo, racional, trabalhando, colhendo os frutos do seu trabalho. E por outro lado, eu vejo você trabalhando o seu lado interior. Então, eu vejo introspecção, reflexão, pausa, espera para respostas chegarem. Eu sinto que você vai ter clareza de alguma situação aqui. Então, assim, por mais que... Eu acho que, na verdade, é a base disso tudo. Calma aí, deixa eu beber uma água, gente. O que eu quero dizer é que é uma fase de trabalho e de êxito, tá? De dar andamento às coisas e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando se trata das suas emoções, de partidas, de deixar uma situação, eu sinto que você vai parar um momento para refletir, porque a gente tem energia de peixes. Então, é bem interessante, porque você vai estar numa dualidade de trabalhar, se esforçar, construir, ter êxito, mas ao mesmo tempo você vai estar muito fechado, acanhado, buscando soluções, lidando com questões internas, mas eu sinto que você vai conseguir respostas aqui. A vida quer que você olhe para uma situação através de outra perspectiva, de outra forma. E eu sinto que isso vai te trazer alguma resposta, uma reforma também, interna. Mas assim, gente, eu sinto que é um mês bom. Ah, eu só acho que você vai lidar com dois lados seus. Um lado que vai ser muito produtivo, que vai estar voltado para o trabalho, para uma desenvoltura e para o êxito na sua vida. E um outro que vai estar muito mais focado nos seus sentimentos, na passagem da vida, nas pessoas que você está deixando, nas mudanças que você quer colocar em prática. Mas assim que você vai ter respostas. E vai ser tipo de forma aleatória. Tá? Muito bom, gente. Interessante aqui. Muito interessante. Eu gostei, gente. Eu gostei. Eu sou canceriana, eu entendi. Eu entendi. Não vai ter muita lágrima, não, gente. Sinto que vai ser mais um momento de reflexão. E de é exatamente isso, e tá tudo bem. Vamos ver aqui com o oráculo do Osho o que ele tem a dizer. Gente, caso eu não lembre da mensagem, eu vou olhar no livreto, tá? Eu gosto muito desse oráculo. Tarô do Osho da transformação. O que você tem a dizer? Calma. A gente tem transmutação, de fato, sinceridade. De fato, a gente tem energia de transmutação, tem energia de você... Eu vejo você sendo uma pessoa realmente verdadeira, entregue às situações. E é como se a espiritualidade dissesse, tudo bem, eu sei. Você não precisa se sacrificar tanto, ceder tanto. Eu sinto que a espiritualidade ela vai te recompensar pela sua entrega, pela sua sinceridade, pelo tanto que você concede. Tá? Eu vejo transmutação e recompensa aqui.
Gente, uma de cada vez, por favor. Caiu aqui a ganância e a iluminação. E são duas cartas que se complementam, porque a ganância, gente, ela vai falar de alguém de um senhor que tem uma pergunta respondida sobre a sua própria iluminação e ele fica revoltado. E é justamente isso que a gente não pode fazer, né? E a carta da iluminação vai falar da espiritualidade esperando todo mundo chegar a esse ponto, né, de iluminação. Vamos lá, uma de cada vez. Gratidão. É sobre as coisas não saírem conforme você tinha planejado e você receber uma recompensa, sabe? Você ter vou colocar assim, uma recompensa de fato. A busca, eu adoro essa carta. Gente, fala de uma busca que é muito importante, só que quando a gente encontra, dá medo, sabe? É como se a vida estivesse dizendo, você sempre quis despertar, sempre quis entrar numa nova fase, e agora eu tô te mostrando o caminho. Agora você tá com medo? Ou então é como se você quisesse ter êxito em uma coisa, só que você chegou até lá, e agora você tá com medo de ter que lidar com tudo isso? É disso que estamos falando. Não tenha medo, tá? Tem recompensa. Gente, estou fazendo uma breve análise, tá? Porque eu não quero me prolongar tanto não aqui. Já corri demais aqui. Além da família de sangue. Beleza. Que mais? Espiritualidade. Gente, eu vou terminar de tirar e depois eu vou fazer uma pausa aqui. Mas tem muito uma energia de você entendendo. Talvez algumas questões tenham a ver com a sua família. E seja isso que você está transmutando. Centrado, exatamente. A espiritualidade, cara, a espiritualidade ela vai te recompensar pelos seus esforços, tá? Por você estar seguindo o seu caminho, tá se entregando, tá trabalhando. Não tenha dúvida. Pensamentos desejosos. Assim, fala, toma cuidado toma cuidado com as coisas que você deseja, tá? Nossa cabeça é um local importante. Preocupação. Não fica tão preocupado. Encontrar o caminho, chegar em algum lugar, tá? Deixa eu ver. Gente, a gente tem a carta do maior dos milagres. Então, assim, às vezes o maior milagre que a gente tem é uma coisa muito simples, tá? Mas, assim, resumidamente, gente, eu vejo recompensa pelos seus esforços. E talvez as questões que você esteja deixando nesse exato momento tenham a ver com a sua família. Cuidado com as coisas que você pensa, com as coisas que você deseja. E assim, eu sinto que você está tentando alcançar alguma coisa e quando você se depara e quase alcança, você sente muito medo. Sabe, é como se você dissesse, eu quero um despertar de consciência. E aí a espiritualidade te mostra a porta para despertar. E aí quando você chega na porta, você fica com medo. Não é para ter medo, tá? É para seguir. É isso, canceriano. Um beijo e até a próxima.